Eu quero falar sobre o Espírito Santo, porque, meu irmão, nós temos, por conta do advento do neopentecostalismo, presta atenção aqui que eu já estou pregando. O neopentecostalismo, que acontece de 30, 35 até 40 anos para cá, nos colocou numa maneira limitada de enxergar o Espírito Santo. Por conta do advento, do crescimento do neopentecostalismo e por conta da área carismática, que são importantes. O Pentecostes é importante, a área carismática é importante, o poder do Espírito Santo é muito importante, mas por conta dessa ascensão, ligada ao período que nós vivemos hoje, que é um período onde o homem está no centro, o homem é o mais importante, é tudo por meio dele, para ele, a partir dele. Nós chamamos isso na teologia de antropocentrismo, que é quando o homem está no centro, por conta dessa vida que nós vivemos hoje, do humanismo filosófico, ou seja, que o homem é muito importante, que é tudo de Deus para o homem, que o homem é o ser mais importante da relação, quando eu digo homem, homem, mulher, e por conta do neopentecostalismo, nós colocamos Deus, ou classificamos o Espírito Santo, apenas como aquilo que nós chamamos de mover de Deus. Nós passamos a enxergar de maneira limitada o Espírito Santo como fogo, como poder, como os dons, como aquilo que eu utilizo, que é importante, mas não é a plenitude do Espírito, é uma parte, é uma porção daquilo que Ele faz. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. Essa visão limitada, junto com a cultura que nós vivemos, o dom, o poder se torna muito importante e ele troca de lugar. Nós deixamos de servir ao Deus dos dons e servimos ao dom, porque ele é importante, porque ele traz status para mim, ele eleva o meu status. Quando eu sou do mistério, quando eu sou do flow, quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Quando eu sou do manto, é muito importante. Por que é muito importante? Nós damos uma importância em demasia para isso, porque ele destaca quem o faz, quem o utiliza, quem vive isso. Então nós criamos figuras idolatradas, porque ele é o santo, porque ele se move por meio dos dons, porque ele profetiza. E essa cultura trouxe misticismo para a gente. A gente passa aí agora atrás dos dons, a gente passa a servir ao Senhor pelos dons. Ó, vamos lá no tal lugar, porque tem um lugar que o cara revela, até CPF. Vamos no fulano, porque o fulano revela o meu futuro. Vamos no ciclano, porque, olha, lá é do reteté. E a gente passa a classificar o culto a Deus, que não é para ser classificado, porque é Ele que vai dar nota para o meu culto, não sou eu que vou dar nota para o culto. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas porque o homem é muito importante, então ele começa a dar a nota para o culto. Hoje o culto não foi muito legal não. Hoje foi meio estranho, nossa, hoje estava muito barulho. Por que eu classifico o culto? Porque é para mim, eu entendo que é para mim. E aí eu começo a idolatrar essas coisas, porque é o poder de Deus, que é uma parte, é uma porção daquilo que Ele faz como Espírito de Deus, idolatrado. Então a gente começa a se mover por isso, e a gente classifica o Espírito Santo como aquele que se move. Então o culto do reteté é o culto que tem gritaria, é o culto que tem mover, olha, isso é um culto de poder, hein? É gente sapateando, falando em mistério, tudo isso é maravilhoso, mas não pode ser classificado como o Espírito Santo. Porque o problema de classificar isso como o Espírito Santo e como esse é o culto do fogo, é que a gente valoriza o dom em detrimento de quem é o Deus dos dons. Então é mais importante falar em língua, girar no mistério, do que ter uma vida de caráter. É por isso que a igreja hoje experimenta um Deus sensorial, que eu venho, eu choro, eu arrepio, eu entro no arrepio do mistério, mas quando eu saio, eu vou para o motel com meu namorado, porque está tudo bem. Eu vou adulterar, eu vou trair minha esposa, eu vou trair meu marido. Eu vou viver na prática da fornicação, do sexo antes do casamento.
É por isso que a igreja experimenta movimento sensorial, e a gente classifica o Espírito Santo como um movimento do poder. Então a gente confunde o movimento do Espírito, a ação do Espírito com o Espírito. Para eu entender a obra do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, o que ele faz, seus propósitos, eu preciso em primeiro lugar saber o que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma ação promovida pelo homem, não é um evento. Vamos lá no culto do Espírito Santo, não é um evento. Jesus fala em João capítulo 4, ou melhor dizendo, João capítulo 3, para Nicodemos, que o Espírito, como um vento, a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai, porque ele é uma pessoa, tem vontade. O Espírito Santo não é poder apenas, o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é uma ação humana, o Espírito Santo não é o arrepio. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa eu necessito caminhar segundo a sua vontade, me relacionar com Ele, porque no relacionamento com o Espírito de Deus, é que eu vou sendo transformado dia após dia à imagem e semelhança dEle. O Espírito Santo não é uma força, não é um vento, não é um evento, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele tem vontade, Ele tem desejo, Ele tem direção, Ele tem direções claras para a minha vida. E eu preciso me relacionar com Ele. Mas a igreja, ela vive assim, não, eu sei, o Espírito Santo é uma pessoa, mas se porta como se fosse apenas o poder, a força. Existem alguns jargões dentro da igreja, que a gente insiste em dizer, por desconhecer quem é o Espírito Santo, seu propósito e o que ele faz em mim. Por exemplo, gente que por conta desse pensamento, que o dom, ele está fora de lugar, ele sempre diz, olha, eu quero ser usado por Deus. Eu não quero ser usado por Deus. Essa expressão, usado por Deus, é de uma cultura do Antigo Testamento, onde um homem ainda não sendo templo do Espírito Santo, ou seja, morada do Espírito Santo, recebia a ação do Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo, era usado por Deus, mas depois o Espírito voltava para o seu lugar. Em Ezequiel, no capítulo 11, nós vimos isso no versículo 5. Diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer, assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em quem vocês estão pensando. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós já não éramos casa. Não havia ainda a obra redentora, e o Espírito só pode ser enviado a partir da obra redentora, e nós vamos falar sobre isso. Nessa época, nós éramos usados. Eu não quero ser usado pelo Espírito Santo, eu quero ser conhecido, eu quero ser casa, mas o meu imaginário, distanciado do conhecimento da verdade, quem Ele é, então é importante ser usado. Afinal de contas, Deus usou até uma mula, sim ou não? E a gente usa esse discurso. Deus pode usar qualquer um, usou até uma mula, eu não quero ser usado. Essa ideia de ser usado me leva a outro pensamento, que é do trabalho. Eu entendo que servir ao Senhor é trabalhar para Deus. Então quando eu trabalho, eu espero o meu salário. Então quando eu faço, eu coloco Deus na parede. Deus, eu estou fazendo, o Senhor não está vendo? Eu estou dizimando, você não está me prosperando? Eu estou indo na igreja, você não está mudando a minha vida? Eu me relaciono com Deus e com o Espírito como uma forma de trabalho. Eu preciso receber algo em troca. Uma cultura distanciada de Deus. A obra do Espírito Santo acontece a partir da redenção. Eu só posso receber o Espírito Santo a partir do momento que eu entendo que Jesus morreu, ressuscitou, então Ele envia. Em João capítulo 16, no versículo 7, Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai falar o seguinte, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. João capítulo 14 fala a mesma coisa.
Por que ele está falando, olha, eu primeiro preciso ir para o Espírito vir? Porque o Espírito Santo, ele é enviado agora para a habitação, para o seu templo, a partir da obra de redenção. Jesus morto, ressurreto, então ele envia o Espírito Santo. Então eu não quero mais ser usado, eu quero ser casa. Aconteceu isso com os discípulos. João, Lucas, tantos outros. Em João capítulo 20, no versículo 21, 22 e 23, nós vemos então quando eles receberam o Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou e disse-lhes, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Mas antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Ele envia o Espírito Santo para que nós saiamos ao mundo. Olha o que ele diz, versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Mas o meu imaginário, por conta do advento do neopentecostalismo e da importância dos dons, porque o homem está no centro, no pedestal, no status, olha o dom dele, olha como ele se movimenta, olha como ele faz. Eu penso em receber o Espírito Santo em Atos capítulo 2, quando manifestou-se em poder o Espírito Santo. E despreze o texto onde Jesus ministra sobre eles o Espírito Santo. Olha para mim. O que isso quer dizer? Quer dizer que na conversão eu recebo o Espírito de Deus. E a evidência de receber o Espírito Santo de Deus não pode ser apenas, ou não pode ser só, não pode ser a língua, o poder, o mover, não. A primeira evidência do batismo com o Espírito Santo é a transformação de quem eu sou, a imagem e semelhança dele. Quanto eu estou parecido com ele? Está cheio de gente que está há anos escravizado por um pensamento de que, olha, eu não sou batizado com o Espírito Santo, porque talvez eu não fluo nesse dom, naquele dom e etc. Mas esqueceu que o Espírito Santo, a primeira obra dele, é me conduzir a toda a verdade. Jesus disse em João capítulo 16... no versículo 8, 9 e 10, ele diz sobre isso, ele fala o seguinte, olha João capítulo 16, 8, 9 e 10. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Olha para mim. O homem sem Deus, sem ação do Espírito, jamais vai buscar a Deus. Jamais. Adão, quando peca, ele não chega diante de Deus e fala assim, olha, eu pequei, o que eu faço agora, Deus? Eu quero te agradar. O que eu faço para me ser restaurado? O que eu faço para ser perdoado? Mentira, ele se escondeu de Deus. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus não deseja Deus. A primeira ação do Espírito é me conduzir a toda a verdade. Quando eu leio João capítulo 16, o versículo 13, olha o que ele diz. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. A primeira obra do Espírito Santo em mim é me convencer, através da revelação das Escrituras, aonde eu estou, quem eu sou, o quanto perdido eu estou. Convencer do pecado. Por quê? Porque o homem, ele faliu. Olha lá 16:9, volta no 9. 16:9, do pecado porque os homens não creem em mim. Ele precisa saber a condição dele de morte. E a condição, a nota de ser salvo ou não salvo, não é uma nota de corte social. Não é uma nota de corte moral, ética. Ai, olha, eu sou bonzinho, eu nunca roubei, nunca matei. Esse pensamento está no imaginário das pessoas. Ir ao céu ou ao inferno não tem a ver com moral e com ética. Não tem a ver com condição social. Ah, sou pobre, sou rico, não sou rico. Não tem nada a ver com isso. A nota de corte é o quanto eu conheço ao Senhor e fui transformado por seu Santo Espírito. O quanto eu creio na sua obra de cruz, na sua ressurreição dos mortos, e o quanto Ele é o meu Deus. Aí sim, então, eu estou conduzido aos céus. A nota de corte de salvação não é moral, não é ética, não é social, é crer em Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Declarar isso, com o coração se crê, com a boca se confessa. Da justiça,
versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. O que Jesus está falando? Que a obra do Espírito Santo que me conduz a toda a verdade, ela vai me convencer do pecado, porque eu não quero Deus, e eu preciso enxergar a minha condição distanciado de Deus, da justiça, porque eu estou indo para o Pai e vocês não vão ver mais. E Jesus está falando o seguinte: olha, não tem um conjuntinho de padrão de regras escritas, ou padrões morais e éticos a seguir, não. O Espírito Santo agora habita em vós, justificou a vocês, e a justiça de Deus, a justiça está em mim, ninguém precisa falar para mim o que eu preciso fazer ou não. Ninguém precisa falar para mim que roupa que eu tenho que vestir, se eu me maqueio, se eu não me maqueio. Não é isso que me leva ao céu. O que me leva ao céu é a obra redentora de Cristo. E quando eu entro em contato com o Espírito, eu não posso permanecer igual. A minha mente não pode ser igual. Eu preciso enxergar minha condição de pecado, de morte. Deus me revelou do pecado, da justiça. Eu sou justificado por Deus. Eu não preciso de um conjuntinho de regras. E do juízo, Ele vai vir e vai julgar o mundo inteiro. O mundo jaz no maligno. Eu não posso andar pelo mundo. Versículo 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Haverá juízo. Quem convence a minha vida disso, do pecado, da justiça e do juízo, é obra do Espírito Santo. Não pode ser produzido por homem, não pode acontecer externo. Por isso que a explosão do Espírito é muito bonito, o dunamis, a dinamite, mas antes dela explodir para fora, ela precisa me implodir. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Eu vou rodar no mistério aqui, hein? Ela precisa implodir a minha vida, implodir minhas convicções, implodir a meus pensamentos, implodir a maneira com que eu me porto, implodir a maneira com que eu respondo às demandas da vida, implodir a minha cultura, implodir tudo que o mundo colocou em mim. Ela implode e reconstrói um vaso quebrado, feito pelas mãos do oleiro de novo. É isso a ação do Espírito. Aí você vai falar, e o poder? O poder é muito bom, mas ele é uma porção do Espírito. A gente vai falar no último domingo. Fala para quem está do seu lado, não perca. Primeira obra do Espírito, me conformar, me transformar à imagem e semelhança do Senhor. Por isso que eu não posso viver a mesma vida. Por isso que eu não posso andar em pecado. Por isso que eu não posso viver como eu vivia no passado. Por isso que eu não posso entrar na igreja, sentir o arrepio, chorar e sair da presença de Deus e fazer como eu era, viver do jeito que eu era. Por isso que eu não posso viver viciado, tomado pelas coisas. Obra interior, Ele me demove para depois construir de novo. E o que Ele faz é impossível de ser desfeito, porque não é obra humana. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? O autor de Hebreus vai falar isso em Hebreus capítulo 6. Olha, aqueles que tiveram contato com a religião, provaram das coisas, o poder de Deus, a palavra de Deus, os dons de Deus, é impossível ser reconduzido ao arrependimento. Uma vez que provou tudo isso e saiu, é impossível ser reconduzido ao arrependimento. Por quê? Porque Jesus não pode morrer de novo, Ele já morreu, uma vez só. E uma vez iluminado pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, me conformando, me corrigindo, me orientando, então eu sou transformado à sua imagem e semelhança. O passado já não tem mais poder sobre a minha vida. O apóstolo Paulo vai falar, pela liberdade nós somos, por Cristo nós somos libertos, e de uma vez por todas devemos experimentar essa liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Eu sou livre, livre do pecado, livre dos vícios. O problema é que nós vivemos uma cultura que é muito melhor para fora, para dentro. Então alguém me impõe uma condição, eu me convenço daquela condição, eu tento andar sobre aquela condição, mas eu não tenho resistência, eu não tenho força para me manter. Então a pessoa fica 3 meses bom, cai de novo, 4 meses bom, cai de novo, 5 meses bom, 1 ano perdido. Até que a gente fala, chega, isso não é para mim. Porque a gente só teve contato com a religião, só teve contato com os dons, as ferramentas, os instrumentos, mas não teve contato com o Deus da religião, o Espírito Santo. Aí já machuca o ego. Não, pastor, peraí, eu era do manto, eu era do mistério, eu falava em línguas, agora eu estou apagadinho aqui, não quero mais saber. Você teve contato com a religiosidade, meu irmão. Quem está pegando o que eu estou falando? Silêncio da morte.
Quem é visitante aqui, levanta a mão. Eu te amo. Eu sou bonzinho. Não adianta. Terceira obra do Espírito Santo em mim, além de convencer, está lá em João capítulo 16, versículo 7. Quando ele fala sobre o conselheiro. Olha, para o bem de vocês que eu tenho que ir, porque se eu não for, o conselheiro não virá. E esse conselheiro, a palavra conselheiro, o verbo grego é parakletos ou paracletos. O que significa isso? Presta atenção. 3 interpretações importantes aqui. Em primeiro lugar, a atividade daquele que exerce conselho, conselheiro. Esse sufixo eiro significa trabalhar, função de trabalho. Porteiro, cabeleireiro, ferreiro. É quem executa o trabalho, mestre em executar uma obra. A obra do Espírito Santo em mim é me aconselhar. Ele já tem o plano, então ele me orienta, ele me aconselha. Aí a gente tem outro jargão gospel que fala: Deus está em silêncio. Deus não fica em silêncio na nova aliança. O problema é que a gente entulha o nosso coração e não ouve o Espírito falar. Ele fala todo dia, Ele me dirige, Ele me aconselha, Ele me consola, Ele me conforta, Ele me guia. O apóstolo Paulo fala que nós somos filhos, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não há silêncio nisso. O problema é que eu estou preocupado com o arrepio. Eu estou preocupado com a mística. Vou falar um negócio, mas não vou falar. Eu quero casar. Aí eu começo a mistificar o Espírito Santo. Vou casar, hein? Deus, se for esse cara, me dá 3 sinal no céu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não faz assim? Claro que faz, mas a gente não pode classificar o Espírito por isso. No passado, na antiga aliança, o Espírito Santo usava o homem para revelar condição de pecado, para exortar, para consolar, para consolidar. No Novo Testamento, o Espírito Santo é enviado para convencer o homem do pecado, do juízo, e nós estamos usando os tempos atuais para descobrir CPF. Vamos lá no fulano que ele revela até o CPF. Que coisa é essa, meu irmão? Que história é essa? Vamos lá na igreja lá que eu quero saber da minha vida. Posso falar tudo aqui? Quem está comigo, diga amém. Amém. Acaba o culto, você vai no pastor e fala: ora por mim que eu preciso de uma direção. Você acabou de ouvir a palavra, meu Deus do céu. Eu oro por você 500 vezes se for necessário. Eu estou aqui para isso mesmo. Mas entendeu que tem alguma coisa errada? O Espírito Santo me guia a verdade. Eu estou pregando o Evangelho, você ouve e obedece. Guiado pelo Espírito. O problema é que eu não quero fulano, eu quero ciclano. Então Deus está falando: olha, não é por esse caminho não, você vai errar. Não, Deus falou que é. Como? Porque eu pedi 3 sinal, Ele mandou 3 sinal. A gente está místico. A gente está classificando o Espírito Santo como misticismo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu casei com a Ju não deixava o chinelo virado na sala, porque ela falava: se o chinelo ficar virado, minha mãe vai morrer. Oh, meu Deus do céu. Não foi por isso. Quem está entendendo aqui, diga amém. Ah, não vou passar debaixo da escada, porque... Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha, uma macumba na rua, vou atravessar a rua. A gente é místico. Que isso? Que espírito que é esse que habita em nós? Eu estou falando verdades severas, de maneira superficial, de maneira um pouco mais light, para você absorver. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui em nome de Jesus? Ele é meu confortador. Ele é meu consolador. Ele é meu advogado. Ele é meu condutor, Ele é meu guia. E quando nós o recebemos, nós sabemos que somos filhos. Romanos 8,16, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Romanos 8,16, ele fala assim, coloca na tela: o próprio Espírito, é que aqui é tudo caixa alta, mas se você ler na sua Bíblia, você vai ver, o próprio Espírito com letra maiúscula, testemunha ao nosso espírito com letra minúscula, que somos filhos de Deus.
Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele me leva à imagem e semelhança, Ele me tira do lamaçal do pecado e me transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Ele reforma o meu caráter, a minha forma de pensar, de agir. Não, conversão não muda caráter. Mentira! Isso é desculpa para a gente continuar falhando, sendo mau caráter. Ele muda a minha ação. Eu tenho dificuldade enorme de entender e andar conforme a psicologia moderna nos implica. Tenho muita dificuldade. Ah não, eu sou assim porque o meu temperamento é sanguíneo. Pedro, não, Pedro era sanguíneo, você é igual ao Pedro. Você está pronto para tirar a espada e arrancar a orelha. Que conversa é essa, meu irmão? Quando Pedro se converteu e entregou sua vida e foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, de quem que ele arrancou a orelha? Qual resposta ele deu atravessado? Pelo contrário, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Quem está comigo, diga amém. Ai não, João era melancólico. Que João é melancólico? Foi preso na ilha de Patmos, ficou lá aguentando prisão, injúria, calúnia, injustiça. Morreu como um servo de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Depois os psicólogos me chamam e me batem, não tem problema. A minha esposa me bate com isso. Você não está entendendo. Ela fica mandando direct para mim no Instagram. Olha isso, me dando indireta. De tipo, olha amor, que eu li. Aí você vai ler, ela está descrevendo algumas das minhas atividades através da personalidade do coisa que ela está mandando para mim. Ela acha que eu não sei. Olha amor, o colérico como age. Aí eu vou ler lá, tem algumas coisas que eu faço. Falo, já sei o que você quer me falar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém. O Espírito Santo habita em mim, Ele me transforma, me renova, muda a minha história. Está cheio de gente que ora em língua, sapateia, roda no mistério e está devendo até as calças. Nome sujo, dá golpe nos irmãos. Meu irmão, a gente passa por problemas financeiros. Eu não estou falando disso não estou falando de problema. Eu estou falando de mau intento do coração, quando faz propositalmente. Quando engana a esposa, quando engana o marido. Fala em língua, roda no mistério, gira, sapateia, levanta e faz tudo errado. Nós não podemos ser essa igreja. É por isso que o Senhor colocou no meu coração, fala sobre o Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus, e se Ele habita em mim, Ele não me deixa igual. Se Ele é Deus e habita em mim, não pode ter morte na minha vida. Se Ele é Deus e habita em mim, não pode ter pensamento de morte na minha vida. Se Ele é Deus e habita em mim, Ele muda a minha maneira de pensar, Ele muda a química do meu cérebro. Se Ele é Deus e habita em mim, Ele me transforma, me restaura, me cura, me salva, me lava, me leva aos céus. Se Ele é Deus, Ele muda o meu caráter. Ele muda o meu caráter. Ele muda a minha maneira de responder às demandas da vida. Se no passado eu tirava a espada e arrancava a orelha, agora eu respiro 10 vezes. Quem está comigo, diga amém. É fácil? Lógico que não. Mas é possível. Quem está comigo, diga amém. Por isso que eu preciso provar desse Deus maravilhoso. Por isso que eu preciso entender, a primeira ação do Espírito Santo na minha vida não é o poder. O poder vai acontecer, o poder é necessário, mas ele não é o principal. A primeira ação é me conformar à imagem e semelhança dele, é me guiar a toda a verdade. O homem cheio do Espírito Santo não é um homem que faz mais barulho, não é o homem que faz mais ações, mas é o homem que se parece mais com Jesus. O homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, não é a beata que vai mais à igreja,
Não é a mulher que vai mais à igreja, não é o homem que vai mais à igreja, quarta, domingo, sexta, sábado, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer na igreja, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que servir na igreja, eu tenho que fazer na igreja. Não, o homem e a mulher cheia do Espírito Santo, é um homem e uma mulher de caráter, que segue a palavra de Deus, que é conformado à palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que ama a verdade, que todos os dias medita de dia e noite. A principal evidência do batismo com fogo, porque o Espírito Santo não vem primeiro para depois vir o fogo, vem os dois. A principal evidência do fogo, do batismo do Espírito Santo na minha vida, é o quanto eu me pareço com Ele. A igreja sadia é isso. Uma igreja que erra, pede perdão. João capítulo 11, eu quero encerrar com isso. Melhor dizendo, Lucas capítulo 11. Em Lucas capítulo 11, quando Jesus sai de um momento de oração, de um determinado lugar, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, nos ensina a orar, assim como os discípulos de João Batista foram ensinados. E Jesus, percebendo o coração deles, porque o coração deles estava muito ligado às coisas terrenas e materiais, e daquilo que Jesus podia fazer por eles, e entregar para eles, quando eles pedissem, Jesus vai no âmago da questão. Primeiro, Ele ensina o modelo de oração. E esse modelo de oração, não há pecado você repetir, mas o problema é você repetir sem entender. Esse modelo de oração que Ele ensina, que é o modelo do Pai Nosso, que nós chamamos de Pai Nosso, é um modelo de uma oração, e não é uma réplica, porque você ficar repetindo sem compreender. Em primeiro lugar, ele diz: Pai Nosso que estás no céu. Ele se ensina a atrair, a chamar esse Deus que parece que está distante, mas é pessoal, que habita em mim, que mora em mim, que fala comigo. Em segundo momento, ele exalta a Deus: santificado seja o teu nome. O problema é que nós chegamos à presença de Deus e a gente não sabe nem orar. A gente sai pedindo um monte de coisa: Senhor, faz isso, faz aquilo, amém. Deus não ouve. Por isso que o mais importante do que pedir é a quem pedir e como pedir. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, seja feita a tua vontade na minha vida, traga o teu reino. Na teologia nós chamamos de economia dos céus, que a sua economia, tudo que rege a economia esteja em mim. Venha o teu reino. Dá-nos o pão nosso de cada dia, ou o pão cotidiano. Ele está ensinando a pedir a minha necessidade, não aquilo que eu quero. Peça a necessidade que vocês vão ter. Quando ele fala, nunca vi um justo mendigar o pão, ele está falando sobre necessidade, não sua vontade. Peça sobre necessidade. Ensinar dependência. Jesus está ensinando dependência. E ele continua aqui, ele quer chegar num lugar. Ele diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Jesus está falando, antes de pedir perdão, perdoa. Porque à medida que você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, eu não perdoo. Está escrito aqui, ó. Modelo de oração. Eu não consigo perdoar. Perdão não é mérito, perdão é necessidade. Você precisa. Quem te ofendeu precisa ser perdoado. Porque senão a gente vive amarrado. A gente não recebe perdão. E não os deixei cair em tentação, ou seja, me mantenha firme nos seus caminhos, porque é passível de tentação. Só que ele propõe uma parábola. E aqui que eu quero que você preste atenção para eu encerrar. Preste atenção, estou encerrando. A proposta dessa parábola é fazer entender que por meio da oração, do relacionamento, nós somos parecidos com Cristo. Então o que nós devemos pedir em oração? Ele diz assim, no versículo 5: então lhes disse: suponho que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Você tem um amigo, e você vai na casa do seu amigo, bater na porta dele de noite, para pedir 3 pães. Por quê? Porque o seu desejo é socorrer um outro amigo que está chegando. Porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. Jesus conta a parábola. E o que estiver dentro, responda: não me incomode. A porta já está fechada. E eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar o que você me pede. Jesus está falando: olha, a qualidade de quem pede não muda a decisão de quem recebe.
o pedido. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui, sim ou não? Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual dentre vocês, que um filho pede pão e você lhe entrega cobra? Ou por pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Para aí. Quando a gente lê isso, a gente fala, Deus está mandando pedir o que eu quiser, porque Ele vai fazer. Deus está falando que Ele vai me entregar de tanto que eu importunar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, olhe para mim aqui, ó. Primeiro lugar, a qualidade de quem pede não muda quem ouve. Não é porque eu sou filho que eu vou pedir e Ele vai me dar. Não é por você, não é por seus méritos, suas qualidades. E sabe que tipo de pedido Ele pede para ser insistente? Ele fala no versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o... Fala comigo, o Espírito Santo. Mais forte, o Espírito Santo. Deus, dá uma Ferrari para mim. Porque a palavra de Deus diz, bate a contra, procura e vai ser encontrado, bate a porta, abre, o que eu pisei... Não, ele não está falando isso não. Ele está falando, peça o Espírito Santo insistentemente, e eu vou dar. E o Espírito Santo te convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Te levará a toda a verdade. Você conhecerá a vontade de Deus. E a partir desse instante você não pede mais o que deseja, mas pede o que precisa. E o que você precisa? Ser suprido do Espírito Santo de Deus. E suprido do Espírito Santo de Deus, você passa a orar a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, amar a vontade de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Está cheio de gente aqui que está experimentando religião. Posso te falar? Você vai se frustrar. Em primeiro lugar, porque eu vou falhar. Se você ficar olhando para mim, para o altar, você vai ver que tem muito erro. Não são erros de escravidão, mas a gente comete erro. Eu vou falhar, a igreja vai falhar. A gente não está aqui para ser uma igreja perfeita e nem passar um estigma de perfeição. Nós somos uma igreja sadia, que busca o Espírito Santo de Deus, e por conta do Espírito nós somos guiados à verdade, pedimos perdão quando erramos. Está cheio de gente aqui que provou da religião, mas olha, eu profetizava, falava em línguas, falava em mistério, mas caí, não consigo me levantar. Porque há um orgulho no nosso coração que nos imprime para baixo, que nos comprime para baixo, que não deixa reconhecer que nós somos pó e nós precisamos de Deus, e o Espírito me convence disso, então eu me arrependo. Mas quando eu não me arrependo e não volto, é porque eu estou na carne, eu estou glorificando a minha carne, eu estou exaltando a minha carne, eu estou com vergonha de quem eu sou, porque eu errei, porque eu caí. Olhe para mim, igreja, Deus não espera isso de você. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem eu sou. Ele tem perdão disponível para aquele que se arrepende. E só se arrepende aquele que é cheio do Espírito. Muda a mente, muda o coração. Tem gente que vem à igreja, tem gente que está no altar, tem gente que faz as coisas para Deus, que trabalha para Deus, e que está uma vida, uma lástima. E em vez de confessar o seu pecado, não confessa por medo de perder o seu posto na igreja. Está comigo sim ou não? Eu não vou confessar não, porque senão eu vou parar de tocar, hein? Não vou confessar não, porque senão eu vou parar de servir. Vão me tirar das escalas, vão me dar um banco. Você está mais preocupado com o seu status do que o reino de Deus. A gente caminha a passos largos para o inferno, mas está preocupado com o que a gente faz, com a imagem. Não é esse o Espírito Santo. O Espírito Santo me transforma, me cura, me restaura, me tira do lugar de morte, me tira o pensamento de morte, me tira da depressão, me tira da ansiedade. Se coloca de pé.